Para poder louvar e agradecer ao Senhor. Deus, estamos aqui na Tua presença, já estamos em Tua presença, já saímos de casa com a Tua presença, já saímos com o Teu amor, com a Tua graça. Obrigado por cada cuidado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu carinho. Que a gente possa aprender a ser grato, Senhor amado, a Ti, pelas coisas que o Senhor está fazendo. Ser grato por cada momento, por cada alegria, por conhecer pessoas, por ser grato pelas intimidades que temos com cada um, intimidades que temos contigo, papai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, queremos ter amizade contigo, uma amizade incondicional, uma amizade de poder sentar e te falar e te ouvir. Porque muitas vezes, para variar, né, Senhor, a gente só fala, mas na hora de ouvir, nós deita e dorme ou vai fazer outra coisa e não damos devido ouvido para ouvir a Tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Muito obrigado pelo Teu carinho e muito obrigado pelo Teu amor. É que eu quero poder, Senhor amado, te engrandecer cada vez mais. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela ceia de hoje. Obrigado por cada item colocado, pelo que vamos comer também. Muito obrigado. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado por cada representante de cada família. Obrigado, meu Deus. É que eu quero poder te louvar e te engrandecer, Senhor. Em nome de Jesus. Agora sim, graça e paz, queridos, boa noite. Amém. Seja exaltado, Senhor. Queremos sim, então, agradecer e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Toda oferta, toda a nossa entrega a Ti, ainda é pouco pelo que o Senhor tem nos dado. Receba-nos nesse dia, Senhor, como oferta agradável aos Teus olhos. Receba a nossa adoração com cheiro agradável às Tuas narinas, em nome de Jesus. Que o ambiente seja transformado pela Tua presença, Senhor. Seja aqui presencialmente, seja online. Que a Tua presença nos alcance, nos inunde. Que a Tua presença transforme todas as coisas em nome de Jesus. Que a Tua presença transforme a tristeza em alegria. Que transforme a desesperança em fé. Em acreditar que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor é capaz de transformar, o Senhor é capaz de todas as coisas. Seja exaltado, Senhor. Que a nossa adoração se una a uma adoração celeste. E que venha o Teu reino. Venha o Teu reino, Senhor. Sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, as nossas famílias, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino, Senhor. Que haja verdade, que as verdades apareçam, em nome de Jesus. Chega de tanta enganação, Senhor, chega de tanta coisa errada. Precisamos da Tua verdade, precisamos da Tua verdade. E guarda os nossos corações, porque nós vivemos tanto tempo em mentiras que talvez nem saibamos viver nela. Cuide, Senhor. E continue cuidando de cada um de nós em nome de Jesus. Desde já nessa oração inicial apresentamos a vida do Miguel, a vida de toda a família da Kari, que pode estar com ele no hospital agora, pela internação, pela cirurgia que ele vai fazer. Esteja lá também, Senhor, tocando e cuidando de tudo em nome de Jesus. Que dê tudo certo desde a cirurgia, a recuperação, que o Senhor esteja no controle. Em nome de Jesus, acalma os corações, Senhor, vai dar tudo certo.
para a glória do teu nome. Seja o centro de tudo isso que será ministrado hoje aqui. Flua, Senhor, com a liberdade que o Senhor deseja. Que não sejamos impedimentos para que o Senhor quer fazer. Somente faça, somente opere. Toma-nos. Toma-nos, Senhor. Pois nosso prazer é estar em tua presença. Pois nosso prazer é estar em tua casa. Pois nosso prazer é te adorar, é te agradecer. Seja exaltado, Pai. Seja exaltado. E que este prazer passe também para as nossas gerações, aos nossos filhos e aos que virão depois deles também, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Glória te damos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco ser, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Diga pra ele, mas ainda é pouco ser, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Santo Deus. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Esse louvor tem algo expresso muito forte. E a gente muitas vezes canta canções e gosta de canções e nem entende o porquê, não pensa muito na letra, mas é muito fácil a gente adorar ao Senhor quando tudo está bem. E aí é o difícil, né? Porque na vida do cristão é difícil ter um dia que está tudo bem, né? E o que deixa o inimigo mais confundido e ainda mais furioso conosco é justamente naquele dia que estamos assim, de um jeito derrotado praticamente já derramou na quase para entregar os pontos, e ainda assim a gente consegue erguer os nossos olhos e, mesmo com a voz embargada, muitas vezes dizer: Senhor, com tudo isso que eu estou passando, a Ti é meu louvor. Não vou deixar de te adorar, não vou deixar de te exaltar, nem nada parecido. Meu louvor continua sendo seu. Isso é muito forte. E isso me fez lembrar de uma visão que eu tive há muito tempo atrás. Eu tive a visão que eu estava sendo levada para um lugar. Eu sabia que era um tipo de prisão. Eu estava machucada porque eu tinha apanhado, e eu entrava nesse lugar, era um quarto escuro, cheio de coisas na parede, e eu entrava nesse lugar tinha uma segurança bem grande que ficava ali e fazia de tudo para que eu permanecesse no chão. E eu lembro nesse sonho que eu estava no chão e eu comecei a me levantar ali cantando louvor, e o segurança olhava para mim com aquela cara de: eu não acredito que ela está levantando. Pois eu não só levantei, como eu saí andando e olhando para ele, louvando ao Senhor, e saí pela porta. Lá fora tinha mais uns 3 numa mesa, e eles olhando para mim: eu não acredito que ela está fazendo isso. É muito o que acontece nas nossas vidas. Quando a gente para de adorar ao Senhor pelo que acontece de ruim, o inimigo aplaude. É tudo o que ele queria. Isso mostra que a gente só adora o Senhor se tiver tudo bem. Se não tiver, a gente não adora. E adorador não é isso. Adorador está com o coração sempre voltado ao Senhor, independente do que esteja acontecendo. Porque pode não estar bom para você, mas na vida do irmão está acontecendo um milagre. Glorifico a Deus pela vida dele e se alegra com ele. Então, o Senhor sempre vai trazer motivos. Ele é o real motivo para que possamos adorá-lo. Se você não tem motivo nenhum, adora Ele pelo que Ele é, e está tudo bem. E você vai ver como sua vida vai ser diferente, como tudo vai ser diferente. Talvez você se sinta nesse quarto escuro, nessa prisão sem saída, sem nada, mas adore ao Senhor em verdade, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo com tanta coisa acontecendo. Adore a Ele pelo que Ele é, e Ele vai te fazer se levantar, sair de lá. E olha que tremendo, já que você saiu de lá andando sozinha? Não, porque eu estava muito machucada. Veio um helicóptero me buscar, como eu sou rica. Meu Deus, muito forte. Aleluia. Ele envia anjos para te socorrer, queridos. Onde quer que você esteja. Aleluia. Onde quer que você esteja. Isso se Ele mesmo não for te buscar. Então só adore. Não questione. Não murmure. Consagre a sua vida todos os dias a Ele. Se derrame todos os dias na presença dEle. O Senhor sempre valerá a pena. Sempre valerá a pena. Sempre. Exaltado Jesus. Aleluia. Somos teus. Toda honra, toda glória pertencem a Ti. Seja exaltado, Pai. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei
pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A ti todo o nosso louvor, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. E eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. E a Ele nosso louvor, a Ele a nossa adoração, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. A ti, Senhor, a ti, Senhor, a ti, Senhor. Toda a terra se dobrará diante de ti, Jesus, reconhecendo que só tu és, Senhor e Rei. Aleluia, 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 aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei
Pai. Santo Deus. Toda honra, glória, louvor e majestade, Pai. Aleluia. O dia de celebrar a Santa Ceia é sempre maravilhoso. Porque por mais que nós queremos sempre entregar o nosso melhor ao Senhor, Ele sempre nos constrange com todo o amor que Ele tem por nós. E nos faz lembrar de toda a entrega que Ele fez. Que mesmo não sendo merecedores, mesmo sendo tão falhos, Ele esteve conosco em todos os momentos e continua conosco e faria tudo de bom por nós. Por mais que muitas vezes as pessoas possam não ver o valor que você tem, Ele viu. E é por isso que você está aqui. É por isso que você chegou onde você chegou. Porque Ele viu. O amor dele te alcança nesta hora. Esse amor que continua vivo e continua pulsando. Esse amor que constrange, esse amor que preenche. Esse amor que é incomparável. Esse amor que não desistiu, mesmo tendo todos os motivos, Ele não desistiu. Que possamos tê-lo como exemplo e não desistir também. Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo. Aleluia. Este é o coração valente que Ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama. Ele ajuda quem não lhe pede. Ele ajuda quem não lhe pede. Neste coração que queima, neste coração que queima, arde o fogo do amor, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente, faz o triste ficar contente e traspassa o coração, e traspassa o coração. Foi a morte por minha causa, foi a morte por minha causa. Não pensou nem um segundo, não pensou nem um segundo. Este é o amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim. Este é o amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente, Ele ama toda a gente. Ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama. Ele ama quem não lhe ama. Ele ajuda quem não lhe pede. Ele ajuda quem não lhe pede. Neste coração que queima, neste coração que queima, arde o fogo do amor, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente, faz o triste ficar contente e traspassa o coração, e traspassa o coração. Foi a morte por minha causa, foi a morte por minha causa. Não pensou nem um segundo. Este é o amor maior do mundo, que não pensou
peito de Jesus. Ele te ama, querido. Não importa o teu passado, não importa. Ele continua te amando. Ele se entregou por você. Ele se entregou por você. Ele sabe tudo a teu respeito e mesmo assim Ele te ama. E Ele te quer de volta. Volta para Ele. Volta para Ele. Volta para Ele. O coração dele continua queimando de amor por você. Volta para Ele. Foram tantas circunstâncias, foram tantas coisas que aconteceram e te fizeram acreditar que Ele não te queria mais, que você não merecia mais, que você não era digno mais. A graça do Senhor te alcança nessa hora. Deixa que ela toque você. Aleluia. Queira sentir este amor de novo, porque Jesus te ama. Ele 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 te ama. Não existe amor maior. Você não vai encontrar em homens que você buscou. Você não vai encontrar este amor em amigos. Você não vai encontrar este amor em autoridades, em pessoas físicas, nenhuma delas. Nem mesmo em nós que ministramos aqui. Porque quem pode suprir este amor todo que você precisa é Jesus. Então deixe que Ele entre e faça morada em você. Deixe que Ele te transforme de dentro para fora. Deixe que Ele te toque. Deixa Ele fazer. Deixa Ele tomar o lugar. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Vai, Senhor. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Muitas vezes em nossos corações nós entulhamos o teu lugar. Nós colocamos outras coisas, nós colocamos entulhos, nós colocamos tanta sujeira, colocamos tantos outros ídolos no teu lugar. Perdão, Jesus. Tira isso do nosso coração. Que haja essa limpeza em nós pelo teu Espírito Santo. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. E que teu amor nos traga paz mais uma vez. Que o teu amor nos traga paz mais uma vez. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que o Senhor dá. A paz que excede todo entendimento. Seja exaltado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Te amamos, Senhor. Aleluia. Aplauda, exalte, adore. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Santo nome do Senhor. Glória a Deus. A viradinha foi boa aqui agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a graça para o Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Quero chamar já as crianças aqui à frente. Nós vamos estar orando por elas. Aleluia. Pode vir aqui. Amém. Obrigado. Amém. Aleluia. Tá vendo? O João já está falando. Oi, ó. Aleluia. Daqui a pouco, João, peraí. Segura aí. Né, Jesus? Aleluia. Oh, glória. Senhor, graças te damos. Obrigado pela vida de cada um, Pai, destes teus pequeninos. Somos gratos pelo seu amor e gratos pelo seu cuidado. E neste dia de hoje, Pai, eu te peço que eles façam não só a menção daquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós, mas também que eles consigam projetar este milagre glorioso de viver a sua presença, de viver a sua grandeza, de viver a sua graça, de viver a sua glória. Eu peço a Ti, continue protegendo, guardando e
fazendo com que a mente deles seja levada cativa ao conhecimento de Cristo. Muitas coisas neste mundo, nesta terra, e até mesmo, Pai, em relação à educação, estão querendo levá-los a viver de outra maneira. Mas, Pai, eu te peço, guarda-os e proteja-os em nome de Jesus. Livra-os de todo mal, de todo homem e mulher malignos, ó Senhor, e de tudo aquilo, Pai, que vai perverter o seu coração e desalinhá-lo à sua presença. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, eu peço a Ti, leva os pensamentos deles ao conhecimento de Cristo, para que tudo aquilo que eles forem ensinados, eles decidam, Senhor, no momento oportuno, de Te servir e de viver o Seu sobrenatural. Somos gratos a Ti. Continue, Pai, ungindo cada professora, cada pessoa que vai dar aula para eles, para que eles aprendam e tenham um conhecimento daquilo que o Senhor é e posteriormente tenham, Senhor, o entendimento e discernimento de escolher viver no seu caminho. Somos gratos a Ti, Senhor. Assim, Pai, profetizamos a Sua bênção e o Seu querer sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem já ir lá, ficar sentadinhos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É uma bênção hoje estar aqui e ver o quão maravilhoso o Senhor é e o que Ele está fazendo. E diante disso, o Senhor, Ele ministrou uma palavra no meu coração e no meu espírito, que aquilo ali ficou remoendo durante muito tempo. E eu falei, Senhor, para qual tempo é isso? E Ele falou assim, observe qual o direcionamento que vocês têm desse mês e olhe e leia a palavra que foi dita. Eu falei amém. Então, já peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ler somente o versículo 12. Josué, capítulo 5, versículo 12. E o tema deste mês de junho, para nós, é andando pela fé. É isso que é maravilhoso, Porque quando nós nos deparamos com determinadas situações, nós começamos a ver que não é mais do nosso jeito, não é conforme nós queremos e não mais do nosso jeito, mas conforme a vontade de Deus. E quero já colocar um tema nessa palavra de hoje que nos leva a também já a refletir sobre algo. O tema é: Deus nos conduz do milagre à maturidade da fé. E enquanto vocês estão abrindo em Josué capítulo 5, versículo 12, eu tenho um testemunho em relação a essa palavra. E é tão tremendo porque assim, eu falo que é de alguns anos atrás, mas quando nós começamos a viver algo durante esta semana, o Senhor já me lembrou desta palavra e falou, isso continua vivo. Eu falei, Senhor, como assim? Ele falou, isso não é para um tempo, isso não é para uma estação, isso não é para uma época, isso é para você ter o entendimento que todos os dias eu tenho algo sobrenatural a fazer. E aí quando ele me levou, ele me lembrou já disso, e ele falou para mim, lembra do que aconteceu? Porque era uma quarta-feira, um dia que eu recebi essa palavra, isso era 1995, olha que tremendo, Deus fez eu lembrar de cada detalhe, porque eu falei assim, a minha oração foi o seguinte, Senhor, eu estou noivo e estou desempregado, e agora? O que eu faço? Foi desse jeito, eu falei assim, eu preciso que o Senhor me leve à porta que já está aberta, entenda bem, não orei, abra uma porta, me leve à porta que já está aberta, é bem direcional. Por que direcional? Porque muitas vezes a gente ora de uma maneira muito aleatória, Senhor, faz o quê? E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me leve. Isso era numa quarta-feira. Na quinta-feira eu saí de manhã para procurar emprego. E aí eu peguei, fui num lugar. Neste lugar que eu fui, já tinha, imagina aquela fila, Eu falei assim, pronto, tá tendo doação aqui, Deve ser de emprego. Era uma fila de emprego. E eu falei, esquece, não é aqui. Daí na hora eu parei, o Espírito Santo de Deus, isso era na região ali da Vila Pompeia, da Pompeia, e o Senhor chegou e falou, agora você pega, você volta por todo este caminho que você veio de ônibus.
Daí eu peguei, andei a Guaicurus, andei a Clélia direto, fui até o início dela. Ele falou: você vai entrar na segunda agência da 12 de outubro. Daí eu falei: tá bom. Daí eu peguei, fui lá e entrei na segunda agência da 12 de outubro. E entrando lá, a moça acabou de falar para mim assim: ó, a vaga acabou de ser preenchida com os requisitos que você tem. Ela falou: mas olhando para você, você não quer ir tentar lá fazer? Eu falei: lógico que eu quero. Nisso era aquele negócio, eu tinha condição para ir e para voltar, só, mais nada. E no outro dia eu falei assim: senhor, prepara, porque eu preciso dessa condução. Porque era lá, na época era lá na Conde do Pinhão, não, na Tabatinguera, onde eu iria fazer, ou seja, lá do lado da Praça da Sé. E eu falei: senhor, eu preciso. Daí eu peguei e fui para lá no outro dia. E para nós vermos o milagre de Deus, eles estavam contratando uma pessoa. A pessoa já tinha ido lá, feito a entrevista na sexta-feira já. Na sexta-feira já tinha feito a entrevista e já estava contratado. Aí após a minha entrevista, o rapaz olhou para mim e falou: pelo aquilo que eu ouvi da sua boca e pelo seu propósito de vida, a gente vai abrir uma segunda vaga daqui 3 meses, a gente vai decidir com quem fica. Eu falei: glória a Deus, vamos embora. Depois de 3 meses, quem acabou ficando? Eu. E fiquei lá dessa empresa durante, acho que foram 12 anos. Então, para nós vermos que assim, Deus ele faz, mas diante do quê? Diante dessa palavra. Então vamos ver o que diz essa palavra. E a revelação daquilo que Deus tem para nós neste dia de hoje e neste tempo. Entenda bem, tá? Nós estamos sobre um céu, estamos sobre uma palavra, estamos sobre um tempo onde Deus já liberou. Nós só precisamos entender e viver aquilo que o Senhor tem. Então, Josué capítulo 5, versículo 12, diz assim: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Leva os nossos pensamentos agora cativos ao conhecimento de Cristo, e que todo tipo de impedimento, barreira, seta, dardo, laço ou distração seja lançado fora. Qualquer tipo de impedimento, nosso ou pai externo, seja agora aniquilado, paralisado e mais uma vez expulso em nome de Jesus. Que a sua palavra flua, e como diz, Pai, na própria Bíblia, Pai, que a sua palavra vá até mesmo a divisão da alma, Senhor, e do Espírito. Vai lá, Senhor, e comece a discernir todos os nossos pensamentos, para que nada se perca, antes tudo seja restaurado para louvor da sua glória. Somos gratos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpra, e aquilo que o Senhor disse, o Senhor faça, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. E aonde, Pai, nós estivermos, esta presença esteja, e aquilo que colocarmos as mãos, nós sejamos bem-sucedidos e haja a frutificação da sua palavra. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nesse texto, nessa passagem, ele começa a contar, ou seja, começa a nos mostrar uma transição espiritual e algo sobrenatural que começou a acontecer. Muitas vezes nós limitamos, né? Nós queremos ter um entendimento de um versículo isolado e colocando no contexto que nós estamos vivendo. E na verdade, se você perceber, tudo está interligado para poder chegar ao mesmo propósito: a glória de Deus ser revelada em tudo o que fizermos. É só isso. Não tem como. Por quê? Porque se nós fizermos isso e estivermos diante da obediência de Deus, nós temos a certeza da nossa salvação e vamos continuar caminhando, porque a morte de Jesus não foi simplesmente para poder marcar uma época ou dividir o tempo, né? Ou seja, o que foi antes dele e o que foi depois dele. Não, foi algo muito maior.
e este algo muito maior tem transformado vidas, e nós temos que começar a ter este entendimento e mergulhar nesta profundidade. Então aqui no capítulo 5, né, voltando, né, colocando o tema dessa pregação é Deus nos conduz do milagre à maturidade da fé. Então, pegando este contexto, lógico, nós temos que analisar todo este contexto para poder ter um entendimento daquilo que foi feito. Então, Moisés chegou e resgatou um povo. Este povo, por causa de uma certa resistência e a sua desobediência, ele fez o quê? Ele pegou e teve que passar por um processo de limpeza. Muitas vezes nós acreditamos que está tudo bem, né? Mas Deus chega e fala assim, para alinhar o processo com o propósito, precisa haver uma limpeza. E aonde Deus muitas vezes tira, Deus nos retira de alguns lugares que já são cômodos, para nos colocar em lugares que nós vamos primeiro aprender a depender totalmente dele. Porque até então a gente fica dependendo de um, de outro, de outros, e esquece do principal, né? Que é a dependência total a ele. E durante esses 40 anos aconteceu algo, né? Ou seja, o povo, ele começou aqueles que saíram começaram a ficar pelo deserto, e uma nova nação começou a se levantar. E essa nova nação, eles se depararam na entrada de Canaã. E nessa entrada de Canaã começou a acontecer algo que marcou para eles, não é? Mas, para que houvesse esta mudança, ou seja, esta alteração e este planejamento espiritual de Deus, eles precisavam passar primeiro pelo cuidado de Deus. E qual era o cuidado? Eu falo que muitas vezes as intoxicações daquilo que a gente come é o que afeta mais do que propriamente as coisas que a gente faz, né? E é real. Por quê? Imagina, lá no Egito, como eles falaram, eles tinham de tudo, né? Tudo para comer. Você pode perceber que eles não falam outra coisa. Nós tínhamos tudo para comer. Mas lá no deserto eles aprenderam o que era ter água no momento que eles precisassem, mas também eles aprenderam a depender de algo que eles tinham que colher toda manhã, e só podiam colher aquilo que era necessário para passarem o dia. Então já pare e comece a pensar, e vamos nos levar a esse entendimento espiritual daquilo que Deus quer começar a falar conosco. Deus, a cada amanhecer, tem algo novo para nós. Mas existem períodos que Ele vai nos suprir com algo. E aquilo ali tem que ser, ou tem que ter o entendimento de colher para aquele dia, colher a quantidade necessária e não ficar com medo para o próximo dia. Já começa por aí. Por quê? O que é isso? Isso é depender totalmente de Deus. Nós estamos falando de maná, ou seja, nós estamos falando, vai chegar um tempo, ou muitas vezes vivemos um tempo, que aquele tempo é o tempo da dependência total a Deus no quê? Naquilo que Deus quer nos desintoxicar. Agora pare e pense você. Quantas coisas você já viveu? Quantas coisas você já passou? Quantas coisas você ouviu? E aquilo ali pode ser uma verdade que está guardada dentro de você. E a hora que você se depara com este povo no deserto, você vê que aquilo não é tão relevante para viver aquilo que Deus tem. Aquilo não é tão relevante para viver a verdade que o Senhor colocou. Aquilo não é tão relevante para poder viver diante do propósito que Deus estabeleceu. E aí Deus começa a fazer o quê? Ele começa a retirar de nós e falou assim: vocês realmente querem? Aí nós falamos assim: queremos, né? E a gente passa por aquele processo, por aquele período que assim, é só dependendo daquilo que Deus vai nos dar e nada mais. A gente fala: Senhor, por que acontece todo mundo menos comigo? Ele falou assim: então, espero que você vai saber o porquê. Aguarde que você vai saber o porquê. Porque agora nesse período eu estou retirando tudo
aquilo que jogaram e que foi colocado sobre a sua vida com um entendimento que era o certo. E na verdade vocês são livres. Livres para poder mergulhar, livres para poder viver, livres para desfrutar de todas as promessas que Deus prometeu e nos deu desde lá do início. Então, quando há este entendimento, e eu quero que vocês percebam bem isso, que quando nós temos esse entendimento, chega um momento da nossa vida que Deus ele fala assim: tá bom, tá tudo bem, vocês estão gostando de viver desse jeito? Então, mas agora eu vou precisar mudar a estação. Agora eu vou precisar levar vocês para um outro nível. Agora eu vou precisar colocar vocês aonde eu tenho que colocar para que vocês saibam o que é viver todas as minhas promessas. Aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer a inauguração de um novo tempo, de uma nova estação, de um novo período. Você crê que neste dia, podemos assim colocar, a partir deste momento, Deus está fazendo e Deus nos colocou para viver uma nova estação e um novo tempo? Quem crê? Dá uma glória a Deus, fala amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por que estou dizendo isso? Porque antes de acontecer algo, no capítulo 5, versículo 12, só analisando, tá? O capítulo 1, 2, 3 e 4. Antes deles, de acontecer isso que foi lido, nós tivemos que viver, eles tiveram que compreender algo sobrenatural para poder começar a ter um entendimento natural daquilo que Deus já tinha prometido para eles. E qual foi? Se a gente pegar lá no capítulo 1, foi a transição. Moisés chegou, passou o cajado, a autoridade espiritual para Josué, e Josué fez o quê? Josué assumiu aquela unção, assumiu o propósito, mas para ele assumir o propósito, se a gente pegar, vamos um pouquinho mais no outro contexto anterior, ele já estava se preparando desde o dia em que Moisés chegou e falou para ele ir visitar uma outra terra. Enquanto ele chegou, ele estava indo para o tabernáculo, para o monte, junto com Moisés. Quando Moisés falou para ele batalhar aquela guerra, ele estava lá. Então ele já estava se preparando para aquilo. Entenda, não existe e não tem como nós vivermos o sobrenatural de Deus se nós não entendermos esta preparação, porque a transição é natural, não tem como. É necessário haver a transição para aqueles que se prepararam para aquilo. Então, e a gente olha muitas vezes assim: pô, mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Daí Deus chega e fala assim: você não pediu para eu fazer a minha vontade? Não é a minha que você quer? Então, quando é a minha, esquece, não é mais do seu jeito, não é mais da sua maneira. E para viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus, nós não podemos mais limitar por aquilo que nós achamos, mas começar a viver aquilo que Deus, Ele preparou para nós. Então, se você for olhar no capítulo 1, a sucessão foi feita. Já no capítulo 2, Deus deu estratégias para os espias irem juntamente, ou seja, com o apoio, né, de Raabe, para eles poderem investigar. Por quê? Qual era o próximo propósito? Não esquecendo que eles tinham ainda o Jordão para passar. Então eles foram, atravessaram, foram lá espiar Jericó e ainda tiveram a ajuda de Raabe. O que isso tem a ver conosco? Entenda bem. Toda vez que o Senhor quer nos colocar em um lugar, toda vez que o Senhor quer estabelecer algo para nós, toda vez que o Senhor quer nos ensinar, quer mostrar algo para nós, Ele estabelece o que primeiro? Uma estratégia clara daquilo que nós temos que fazer, para nós chegarmos no lugar. E o detalhe, que a gente menos imagina, vão ser as pessoas que vão estar junto conosco.
Aqueles que muitas vezes chegam e falam, levantam a mão, vão ser aqueles os primeiros que vão olhar e falar, acho que não vai dar certo. Então compreenda isso. Por quê? Porque depois no capítulo 3, o que ele vai falar? Olha que sobrenatural. No capítulo 3, Deus já começa a dar a estratégia da passagem do Jordão. E ali na passagem do Jordão, e olha que tremendo se você for ler lá. Ele vai falar, e por isso eu digo muito, ouvir o que Deus tem, em vez de fazer de uma maneira muito, assim, radical, ou daquela maneira, assim, de qualquer maneira, de fazer, não, vou fazer e acabou. Não, para com isso. Ele ouviu Deus, ele ouviu como fazer. Ele não fez igual Davi na primeira história lá, ou na primeira vez que ele pegou, depois que ele recuperou a Arca da Aliança, ele falou, não, agora nós vamos festejar, e pode levar aí de qualquer jeito, porque está tudo certo. Não, a presença de Deus a gente não carrega de qualquer jeito. A presença de Deus, ela sempre vai vir alinhado com a estratégia e conforme aquilo que Deus estabeleceu para nós. E ali foi dado esta direção de como atravessar este Jordão. E o mais tremendo não foi isso, que você pega o 3 e pega o 4, olha o que ele faz. Além dos sacerdotes levitas pegarem ali a Arca da Aliança e passarem pelo Jordão, e ali fala algo que para mim aquilo ali foi maravilhoso. E não adianta chegar e falar que tinha pouca água, não tinha água, mas fala assim na palavra que assim, as águas que desciam, elas pararam e começaram a fazer um monte, se amontoaram, e o povo passou a seco. Então, quando nós entendemos isso, o que ele fez? Depois você vai olhar lá direitinho. Ele falou para cada um deles pegar uma pedra e fazer com que aquilo depois, posterior, fosse colocado e edificado e levantado um altar de adoração para que todos vissem. Mas também, não esqueça, lá neste mesmo capítulo 4, vem do 3 e 4, no capítulo 4 fala que ele pegou 12 pedras e ele edificou um altar lá no meio do Jordão também. Por que isso? Porque entenda, quando Deus nos chama, Ele não chama para você simplesmente passar. Ele chama para você marcar o lugar com a presença de Deus e todos verem aquele milagre e saberem que o Senhor continua sendo Deus. Deus não nos coloca em lugares simplesmente por nós estarmos. Deus não nos leva ao lugar para poder falar, nós vamos passear, nós vamos fazer isso, não. Deus sempre nos leva para aquele lugar para poder marcar a presença da glória dele naquele lugar. E ali nós estabelecemos o reino de Deus. Então ele também fez isso, para que depois, posterior, chegasse ali no capítulo 5, no início do capítulo 5, ele fizesse o quê? Renovasse a aliança. Como renovou a aliança? Através de uma nova circuncisão. Eles renovaram a aliança. Então, tudo aquilo que foi feito para quê? E é isso que nós temos que entender. Logo após renovar esta aliança, olha que tremendo, eles celebraram a Páscoa. Ou seja, eles lembraram de tudo aquilo que aconteceu, de onde eles saíram e do que o Senhor tinha feito com eles até aquele dia. Então, quando isso daí começa a marcar e começa a nos mostrar, o Senhor começa a dizer o seguinte: o maná era a provisão do deserto, não um alimento para Canaã. Começa a perceber isso. Quando nós pisamos, ou quando eles pisaram na nova terra, eles começaram a viver de outra maneira, conforme a promessa que Deus falou. O milagre é necessário? Para te impulsionar a você continuar vivendo, mas tudo está vinculado ao quê? Aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Imagina, eles estavam vivendo no deserto, ou seja, lugar que não tinha como eles plantarem,
lugar que não tinha como eles colherem, lugar que não tinha como eles desfrutarem de nada que era ali da natureza. Mas eles tinham o quê? Tinha o maná. Então quando eles têm ali podemos assim dizer, né? Quando eles têm essa provisão de Deus, acho tão maravilhoso. Eles começaram a perder as coisas que o Egito tinha entregado para eles e começaram a entender aquilo que Deus queria. Isso estou falando já agora aqui, depois de 40 anos que eles passaram pelo deserto, né? Porque não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil. Mas, entenda bem, quando você está vivendo provisão é: nossa, mas eu tenho tantos anos esse sapato, ele não acaba. Eu tenho tantos anos essa blusa e parece que o negócio nem gasta. Eu tenho tanto tempo essa roupa e parece que está nova. Sim, quando nós vivemos a provisão de Deus, quando Deus ele está naquilo ou nessa caminhada que nós estamos tendo, ou seja, Deus ele supre tudo. Deus ele nos dá o entendimento de que a nossa dependência Ele sempre fará que Ele seja glorificado em tudo que nós fizermos. Mas não é sempre assim, né? Tem fases da nossa vida que a gente pega, a gente fala: pô, Senhor, e agora? O que vai acontecer? Ele vai falar assim: então, tá vendo ali? Entra lá, mas não tem nada ali. Abre a porta. Que porta? Ele falou: ali ó, puxa. A porta está aberta, é só para você puxar aí. Você entra, você fala assim: mas nunca vi isso. Então, você, que agora não é mais você, sou eu. Porque quando ele começa a nos movimentar espiritualmente, a gente para com esse negócio de carregar peso e começa a depender dele. A gente para de ficar com a nossa mente preocupada nas coisas que como vai acontecer, para poder falar: Senhor, para onde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer. Porque esta é a dependência total para quem está vivendo para aquilo que o Senhor ele quer. Algo que muitas vezes tem nos marcado, né? Ou tem muitas vezes feito de tempos em tempos na nossa vida e a gente muitas vezes não observa dessa maneira, é que é o seguinte: maná jamais vai ser para sofrimento, maná sempre vai ser para crescimento. Muitas pessoas passam pelo período, né, de ser sustentado por Deus e querem ficar questionando a Deus o porquê, em vez de falar: Senhor, faça a sua vontade em mim, cumpra o seu querer em minha vida, que eu continue sendo um instrumento em suas mãos. O Senhor, Ele quer que a gente entenda que cada fase ou cada processo que nós passamos sempre vai nos levar a crescer, sempre vai nos levar a compreender este crescimento e nos aperfeiçoar naquilo que Deus quer. Como nós aqui hoje, cada processo que a gente está passando, a gente está aprendendo algo novo. E não adianta chegar e falar que não. Por quê? Porque sempre tinha alguém fazendo na frente, não é? Sempre tinha alguém fazendo. Mas a hora que a gente coloca a mão para fazer, a gente fala: é assim. Esse jeito é melhor. Aquele outro jeito. Então eu consigo. Por quê? A gente não consegue muitas vezes? Porque nós nunca tentamos. É lógico, você não vai chegar e vai falar, né? Daí, observando algumas pessoas, né? Você não vai chegar e vai falar para uma pessoa que é desajeitada para ela poder fazer uma coisa que tem detalhe, né? Daqui a pouco você vai olhar assim, você vai falar assim: isso daí era para fazer como mesmo, né? Aí você começa a dar risada, você fala: como assim? Não, eu estou fazendo, lógico. Entenda, há uma boa intenção para a pessoa fazer. Mas, entenda, muitas vezes nós temos que saber que aquela pessoa, ela vai fazer muito melhor outra coisa que você não consegue. E por isso que tem que saber deslocá-la para aquela função exata. Porque senão, o que vai acontecer? As pessoas elas sempre vão querer fazer, ajudar. Mas, se compreender o que realmente ela tem o potencial para aquilo, o que vai acontecer? Ela vai sempre dar 100% ou até mais daquilo que ela está fazendo. Ou seja, ela vai produzir muito mais. E muitas pessoas não conseguem ter esse entendimento. Por quê? Porque confundem a mudança, né,
A transformação com o quê? Elas confundem com a ausência daquilo que Deus quer fazer na vida dela. Como assim? Você já percebeu que muitas vezes em processos, Deus ele dá aquela calada, ela fecha a boca, daí você fala assim, mas Senhor, o Senhor não está falando comigo? Ele fala assim, eu já falei, né? Eu já disse que era para você fazer, só continua fazendo. Mas Senhor, o Senhor não fala mais. Ele falou assim, eu já falei, continuo falando todo dia com você. Mas o detalhe, eu não tenho como colocar coisa nova hoje na sua mão, se você não entendeu ainda que eu coloquei. Como eu posso fazer algo novo acontecer se você não conseguiu ter o entendimento daquilo que está na sua mão ainda? Daí a gente para, é verdade, daqui a pouco a gente está de novo. Mas Senhor, por que não vem algo novo? Ele vai repetir, eu já falei, não tem como eu te colocar num próximo nível se esse daqui você ainda não conseguiu compreender, tudo já está liberado para que você desfrute. Então, quando o Senhor ele nos leva a isso, ele faz nós termos o entendimento que método muda, mas a presença não. A presença de Deus ela continua. A presença de Deus ela é algo que nos move. E você pode estar falando assim, mas por quê? Você pode perceber, quantas pessoas hoje chegam e até conversam contigo. Mas eu sentia Deus de outra maneira. Mas eu buscava de outra maneira. Mas eu fazia de outra maneira. Então, por quê? Porque nunca entenderam e não conseguiram compreender essa transformação, que ela não está mais no mesmo lugar, ela não está no mesmo nível, ela já subiu. Então, o procedimento, a atitude, o modo de fazer é outro, não é mais daquele mesmo jeito. A disposição, ela muda, porque não é mais da mesma maneira, agora o negócio mudou, o negócio agora é comigo, não é mais com os outros, não é mais com aquela pessoa, é aquele negócio do discípulo. O discípulo, ele não olha e fica ali pensando e falando, eu vou esperar, não, agora o negócio está comigo, a chave está comigo, então se eu tenho que entrar, já tenho como abrir, eu chego, faço e o negócio vai produzir, por quê? Porque agora é comigo. E ali eles começaram a ter o que? Esse entendimento quando pisaram em Canaã. Não vou falar quando conquistaram Jericó, não vou falar quando quando entraram em Canaã. Porque quando eles entraram em Canaã, a maturidade espiritual deles mudou. Eles começaram a compreender, peraí, Deus continua fazendo, Deus continua manifestando o poder, a presença dele continua em nós. Mas agora tem algo diferente acontecendo. Tem algo diferente que está em nós, ou seja, um novo tempo, uma nova realidade, uma nova estação, algo novo está sendo inaugurado em nossa vida e nós temos que começar a perceber. E quando nós percebemos isso, o que acontece? O deserto sempre vai gerar ou vai tentar despertar em nós esta dependência total a Deus. Aí, quando nós entramos na nova terra, quando nós entramos em Canaã, fora esta dependência, aí Deus começa a nos mostrar a responsabilidade. Por quê? Entenda, lá nós tínhamos uma certa responsabilidade de ir lá colher o maná, mas era só aquilo. Então eu só colhia. Mas a hora que você começa a entender que neste novo tempo não tem mais, ou neste novo ambiente não tem mais como só colher, não tem mais como só acordar de manhã, olhar aquilo ali forrado no chão e pegar, porque muitas pessoas eles querem continuar nisso, tá? Aí a gente vê muito bem Paulo falando sobre isso. Paulo ele explica e ele fala abertamente, já eram para vocês serem mestres, já era para vocês estarem ensinando, já era para vocês estarem fazendo coisas assim grandiosas, e vocês preferem ainda beber o leite. Então Paulo ele fala, mas quando nós embarcamos num outro nível, ou naquilo que Deus ele tem para nós, nós começamos a ver que é o seguinte: Canaã
Terra prometida, terra de colocar a mão na massa, colocar a mão no arado, olhar e fazer toda a movimentação necessária para que haja fruto. Aí a gente pega e fala, Senhor, e agora? Porque aí vai entrar trabalho, vai entrar fé, vai entrar perseverança e principalmente obediência. Porque na nova terra vai exigir o quê? Vai exigir esforço. Vai olhar e analisar e falar, nós já fizemos isso, nós sabemos fazer. Tem semente, como preparar uma terra? Nós vamos preparar a terra. Como a gente pega e observa as coisas? Cada tribo vai fazer algo diferente. E depois, na hora de nós sentarmos todos, vão ali fazer esta troca e nós vamos poder nos alimentar juntos. Mas precisa de algo, né? Se a gente for ter o entendimento. Precisa do quê? De todos terem esta mesma visão. Todos enxergarem do mesmo modo. Aí a gente volta ali e tenta pensar um pouco sobre aquilo. Quando ele fala da circuncisão, ele está falando do quê? Ele está falando da santificação. Ele está falando de algo que vai nos marcar, que é algo que vai nos separar daquilo que nós éramos para aquilo que nós somos hoje. Vai mostrar a nossa identidade, que o Senhor ele já revelou para nós, mas que muitas vezes, pelo fato de ter passado no deserto ou ter passado circunstâncias, a gente vai perdendo. A gente perde. Sabe por que nós perdemos? Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas que os outros estão fazendo e não aquilo que Deus determinou para nós. E quando Deus ele determina algo para nós, Ele fala, olha, vocês têm que se separar. Tem que haver a separação. A separação é a santificação. Se separar das coisas dessa terra, se separar das conversas, se separar do barulho, se separar das intrigas, se separar daquelas pessoas que ainda que se dizem, ou ainda que se falem, ou ainda que podem até falar da Bíblia, mas na verdade o coração e o entendimento deles estão nas coisas desta terra. E se santificar exatamente, se separar das coisas do mundo para poder viver aquilo que Deus ele tem. Então essa santificação ela é necessária para quê? Para que haja aquela palavra que Josué disse, ou melhor, que Deus disse, né, para eles ali: hoje eu retiro o opróbrio do Egito de vocês. Hoje vocês vão começar a viver tudo aquilo que eu prometi. Então há essa parte, mas é só isso? Não, se você for continuar, ele vai falar assim: a necessidade do que? De nós o que? Celebrarmos a fidelidade de Deus. E quando há essa celebração da fidelidade de Deus, nós estamos falando da aliança, nós estamos falando naquela época da Páscoa, da libertação do Egito. E para nós, se a gente for olhar até hoje, é o sentar à mesa e sempre lembrar daquilo que Jesus ele fez por nós, daquilo que Jesus sempre nos ensinou e daquilo que Ele sempre tem colocado para nós como uma verdade absoluta. Não é relativo, tá? Não é aquele negócio que você pode fazer qualquer tipo de comparação. A verdade do Senhor ela é absoluta. Ela sempre vai nos levar de glória em glória, de vitória em vitória, diante do que? Da nossa obediência. E é isso que o Senhor ele tem para nós. Aí, olhando e continuando, né? Ele vai mostrar para nós o quê? Um versículo anterior ao que nós lemos, ele vai começar a mostrar e vai começar a falar: vocês têm que enxergar e vocês têm que ver que há um fruto novo que a terra está produzindo, e isso só está sendo produzido porque você colocou as mãos para fazer. Isso é maravilhoso quando a gente tem esse entendimento, porque é uma nova realidade, é uma nova visão. Ou seja, a gente destrava aquelas coisas de estava vivendo pelo maná, por uma dependência daquilo que eu podia colher, mas agora não, agora eu estou vendo o fruto do trabalho das minhas mãos,
que aquilo que eu estou fazendo está revelando a glória de Deus. Então começa a mudar tudo, porque até então a gente era impulsionado a fazer, agora somos nós. Agora não depende mais dos outros, depende de nós. E agora não depende mais de alguém mandar como era no Egito, depende de nós. Quando há um entendimento de ser um discípulo de Cristo, há um entendimento de execução, de agora eu tenho que fazer, agora o negócio é comigo e agora as coisas vão acontecer conforme o Senhor está direcionando. E aí ele pega e depois ele finaliza, para nós, para poder mostrar para nós, ele fala assim: cuidado para você não sentir falta do maná, porque muitas pessoas querem voltar para o deserto. Em vez de colocar a mão na massa, eles falam assim: mas ninguém falou nada, não é assim? Acaba acontecendo isso aí, né? Ninguém falou nada, ninguém disse nada. Então, na verdade, se aquele povo que estava continuasse, a hora que eles entrassem em Canaã, eles iam ficar aguardando e não iriam responder em fazer aquilo para a glória de Deus e colher os frutos da nova terra. Então, o que o Senhor teve que fazer? Ele teve que fazer um renovo. Ele teve que fazer uma nova restauração. Ele teve que mover novamente algo para Deus poder falar. Porque hoje, e assim foi uma coisa que eu pensei muito essa semana, e eu falei: Senhor, é verdade, tem coisas que parecem para nós que são pequenas, mas na verdade é real. Quantas pessoas você conhece que atualmente não conseguem contar um testemunho? Atualmente não conseguem falar de algo que Deus revelou. Atualmente não conseguem falar de algo que Deus fez. Atualmente não conseguem ter experiências novas. Por quê? Porque estão vivendo do maná e não querem a novidade da nova terra. Ou seja, só são palavras antigas, só são milagres antigos, só são as coisas que já foram passadas. Porque eles não querem o novo de Deus. Porque o novo de Deus exige o quê? Esforço. Exige, fora a entrega, exige obediência e dedicação. E este novo de Deus, lá em Isaías, capítulo 43, versículo 19, o Senhor já prometeu para nós, Ele já tinha dito para nós que Ele faria, e já tinha dito para o povo também que faria. Logo, lógico, não nesse contexto de Josué, mas posterior. O que ele disse? Ele fala assim: eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no rio. Então, diante dessa nova perspectiva, por que eu estou falando isso? Porque se até chegar no capítulo 5, versículo 12, Deus tinha que fazer o tratamento, Deus tinha que mostrar o caminho, Deus tinha que restaurar a visão e o modo de palavra de cada um deles. Mas também tinha uma coisa, que a gente não pode deixar de falar, que mesmo em Canaã, mesmo na terra prometida, mesmo no lugar da promessa, mesmo no lugar que Deus ele tinha ali já dito e falado que eles estariam, que não cessariam as batalhas. Olha que é isso. Então, quer dizer, a promessa não significa a ausência de lutas, de problemas, de circunstâncias e de situações. Só vai nos mostrar o quê? Só nos mostra que a promessa, ela não vai eliminar nada. E principalmente a nossa dependência a Deus. A estadia no lugar novo só vai mudar o nosso nível da caminhada. Mas as batalhas, as lutas vão continuar porque elas são necessárias para a gente não se acomodar. Porque já pensou quando está tudo bem? Aí, quando está tudo bem, sabe o que acontece? Pode diminuir o seu nível de oração, pode diminuir o seu nível de estudo da palavra, pode diminuir o seu nível de dependência e de obediência, porque está tudo bem. E por que as lutas vêm? Para a gente continuar, para a gente perseverar, para a gente mostrar
que nós continuamos em pé para a glória do Senhor. Aleluia. E esse povo, ele precisava de alguma maneira ser fortalecido pelo Senhor para poder fazer com que a glória dele permanecesse. E foi o que Deus fez. O que Deus fez? Deus mostrou para cada um, como está mostrando para nós, né? Que recursos acabam, métodos mudam, estações passam, mas a presença do Senhor, ela continua. Quando ela continua, ela não está interessada naquilo que você pode dar, entenda bem. Ela está interessada se você entendeu qual foi o processo, se você está entendendo o lugar da promessa. Como assim? Porque assim, o maná não vai cessar enquanto você não tiver o entendimento do lugar que você está pisando. Porque o lugar que nós estamos pisando vai necessitar de nós mudanças, transformação. O modo de agir tem que ser diferente, não é mais do mesmo jeito. A nossa condição de fazer é diferente, porque não vai depender mais das coisas que nós vamos colher, mas agora vai depender do que nós vamos plantar, do que nós vamos cuidar, do que nós vamos regar, e depois da colheita que nós vamos fazer conforme o esforço que nós tivemos. Em Canaã, quando eles entraram em Canaã, logicamente depois, de conquistarem ali Jericó e avançarem, Deus criou esta marca e falou: chega, a partir de hoje eu quero vocês maduros para continuar dependentes, mas eu preciso hoje de vocês responsáveis para poder fazer tudo o que eu já ordenei para vocês, e eu preciso que vocês entendam, e não fiquem presos ao que vocês passaram, porque tem algo muito maior preparado para vocês, mas vocês precisam entender que aqui é o começo, aqui é o início, porque hoje vocês estão o quê? Apalpando a terra, abrindo os buracos, colocando as sementes, cuidando, fechando, cuidando, regando, mostrando e falando aqui assim, daqui, desta plantação que vocês estão fazendo, vai ter uma colheita gigantesca. E é isso que o Senhor ele está ordenando, e Ele está falando com este povo. Ele está falando assim: para de querer olhar e ficar preso às coisas, mas o que? Valorize a presença de Deus que está em sua vida e aquilo que Deus tem preparado para você. Chega de olhar para o lado, olhar a circunstância, olhar a dificuldade, olhar as coisas que você está passando. Entenda, a partir do momento que pisou na nova terra, o esforço muda, a visão muda, as condições mudam. Aí nisso eu olho, agora observando de uma maneira mais detalhada, é bem aquele negócio, a gente dormia muito bem à noite, até a hora de vir o neném. Aí a gente fala assim: agora você dorme? Durmo. Como? Quando ele quer. Não é? É isso. Mas depois a gente sabe que depois deste processo vai acontecer tudo de novo. E por que algumas coisas acontecem desse jeito na nossa vida? Para nós entendermos que o Senhor, quando coloca algo novo, Ele coloca um aprendizado novo, Ele coloca uma maturidade nova, Ele coloca uma visão nova e um despertar em nossa vida. E quando este despertar Ele vem, a gente fala: é verdade, Senhor, era assim antes, mas agora mudou. Era daquele jeito no começo, mas hoje é de outro jeito. Por quê? Porque não adianta. Quem faz a mesma coisa e tenta te derrubar todos os dias com a mesma coisa é o inimigo. Pode perceber, ele sempre faz a mesma coisa e sempre o povo cai na mesma coisa.
Você pode olhar, muitas vezes ali está ali, ó, está ativado notificações no celular. Sempre você está lutando contra algumas coisas, mas sempre eles estão ali aparecendo e falando assim, olha eu, né? Ele até pula e fala assim, olha eu, né? Olha eu. E é claro, isso eu não estou falando só disso, eu estou falando, já foi ministrado sobre aqui, mas eu estou falando das distrações que são colocadas durante o dia diante de algo que o Senhor colocou em nossas mãos. E quando Ele colocou, Ele disse assim, há ciclos que se encerram, mas há coisas maiores que precisam começar. Mas nós temos que dar essa permissão para isso começar. E voltando agora, quero concluir com o versículo 12. E fala assim, que quando eles entraram na terra, depois de terem comido o produto da terra, cessou o maná. E os filhos de Israel começaram naquele ano a comer da novidade da nova terra. Você crê nisso nessa noite? Você crê naquilo que o Senhor ele tem preparado para você? Lembra? O tema é andando pela fé. Eles creram. Eles observaram tudo. Mas alguns precisaram ser retirados, não é? Por quê? Porque não queriam. Mas não tiveram o mesmo ensino? Não tiveram o mesmo aprendizado? Mas alguns precisavam ser retirados. Porque não tem como você entrar no novo com a condição antiga ou velha. Você só entra no novo se você está disposto a viver o novo. Você só entra naquilo que Deus colocou nas suas mãos se você está disposto a fazer aquilo que Deus ele tem. É muitas vezes aquilo que um dia eu e a Branca conversando, a gente falando assim que muitas pessoas elas querem tanto ser mãe a ponto de elas não quererem ter filho. Será que elas querem mudar o corpo? Será que elas querem ficar sem dormir? Será que elas querem ficar sem fazer a unha? Será que elas querem mudar a condição delas em algumas coisas? Aí a gente fala, não, mas é promessa de Deus, é Deus, mas e aí? Você quer viver essa promessa ou não? Ponto. É muito claro isso. E quantas pessoas nós não atendemos dessa maneira e precisou fazer o quê? A pessoa precisou ter um entendimento de que é ela que precisa mudar, não são as coisas, as situações, os recursos, nada, é ela. Porque se ela realmente crer, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. E aquele povo que entrou ali com Josué, ele creu. Ele fez, ele obedeceu, ele seguiu e eles fizeram o quê? Na primeira oportunidade que foi, todos eles plantaram e todos eles colheram. Tanto que depois que eles colheram, uma nasceu. Eu quero fazer essa pergunta para cada um de vocês. Todos querem viver a novidade da nova terra? Amém? Agora eu quero ouvir. Quantos querem viver a novidade da nova terra? Amém? Aleluia. Você vai falar, por que eu falei isso? Porque eu lembrei do que o Josafá disse no testemunho da semana passada. E a gente pensa que é brincadeira a gente chegar e assim, o nosso amém é assim, não, né? E na verdade não. Quando a gente estabelece o reino, a gente estabelece através de uma autoridade o quê? Falada. O mundo foi criado porque foi, dito, né? Haja luz. Então se nós queremos viver, nós vamos viver em nome de Jesus. E
este novo tempo, esta nova realidade, as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas isso tem que ser uma certeza e uma convicção dentro de nós, não simplesmente palavras, mas tem que vir de dentro e estabelecer o reino, para que a glória dele seja revelada. Então nesta noite, neste dia que o Senhor preparou para nós sentarmos à mesa, queira, literalmente, viver tudo que o Senhor preparou. E coloque tudo, detalhe, seja específico. Como eu guardei muito a palavra do Josafá aqui. Qual foi? Quando perguntaram para ele, quem quer? Ele falou, eu. Não é isso? É eu. Então, quem quer? Eu. Acabou, é isso. Nós temos que nos posicionar dessa maneira. Deus confiou em nós, ou confiou a nós. Algo grandioso e algo maravilhoso, que nós temos que parar de olhar para o natural e começar a ter um entendimento espiritual. Aquele senhor que faleceu, quando ele pisou aqui neste lugar, ele falou algo. Ele pisou, a primeira palavra dele não foi a paz do Senhor, não foi nada. Ele olhou e falou assim, pastor, esse lugar já está pequeno. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Você falou assim, que coisa louca é essa? O homem nunca entrou aqui, não era nem igreja aqui. E ele já lança uma palavra dessa? E eu falei, amém, eu creio. E é isso. Nós temos que começar a elevar o nosso nível dessa maneira. Se o Senhor ele tem, entenda bem. Vou ler este versículo de novo. E eu quero que você tome ele como essa verdade. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram o que foi colhido na terra de Canaã. Que realmente você colha tudo aquilo que você está plantando, na dimensão, na profundidade, na largura, no comprimento, conforme Deus assim estabeleceu, para que você saiba que o Senhor continua sendo Deus e que Ele vai fazer coisas grandiosas ainda, começando por este mês, para os próximos meses, para os próximos anos, até a volta dele ou até os nossos dias que já estão contados nessa terra. Que a presença de Deus seja efetiva e que essa presença marque o nosso ser. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Oh, aleluia! Que nesta noite nós possamos entender que chegou o tempo de amadurecer, confiar, plantar, conquistar, colher e viver plenamente tudo aquilo que Ele prometeu. O Senhor não te chamou apenas para você sobreviver. Ele te chamou para você possuir a terra, possuí-la e colhê-la em toda a proporção que Ele já te deu. Que essa presença continue sobre a sua vida, que essa presença continue sobre a sua casa, que essa presença continue lá no local onde você trabalha, que essa presença continue nos locais, nas casas onde você presta serviço, que essa condição continue lá aonde você for e aonde você pisar, porque é isso que o Senhor Ele tem e é isso que o Senhor Ele quer para a sua vida, que você viva neste tempo e colha tudo aquilo que essa nova terra já tem preparado para você, porque chegou neste novo tempo, chegou nesta nova estação, chegou agora este novo ambiente, onde a glória do Senhor ela já está revelada e aquilo que o Senhor prometeu vai vir, está vindo e já está em sua vida e em tudo o que você fizer. Receba em nome de Jesus tudo que o Senhor preparou e tudo aquilo que Ele
tem para você nesta hora, nesta noite, neste mês, neste ano e nos anos que estão por vir, para que a glória dele continue sendo revelada. Fala assim: eu recebo, Senhor. Eu recebo. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor. Tudo que o Senhor Tudo que o Senhor prometeu prometeu para a minha vida, para a minha vida. eu recebo. Eu recebo. E eu vou viver E eu vou viver nesta nova terra, nesta nova terra, neste novo tempo, neste novo tempo, nesta nova estação, nesta nova estação. a sua A presença. sua presença. E tudo que eu Tudo que eu colocar as mãos colocar as mãos vai ser vai ser bem sucedido, bem-sucedido. para a glória do seu nome. Para a glória do teu nome. Assim eu oro, Assim eu oro. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem, exaltem e glorifiquem o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que essa palavra nos leve ainda mais. Agora nós vamos cear, né? Sentar à mesa do Senhor. Então eu já quero chamar o irmão Josafá, que vai estar ministrando a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Tecnologicamente tecnológico. Ó. Aleluia. Ele vai fazer a leitura no melhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Passamos bem rápido, né? 30 dias. Deus é maravilhoso. O livro 1 Coríntios 11, verso 23 fala assim: porque eu recebi do Senhor, que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, e partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, e faça isso em memória de mim. Verso 25: do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice, e dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, e faça isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque, 26, porque todas as vezes que comer este pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Tremendo, nós estamos reunidos em Cristo, né? E nós, todos juntos, cear, né? Cear o pão, que simboliza o corpo de Cristo, né? Tomar do cálice, que simboliza o sangue. E aqui ele fala da nova aliança, né? O pastor estava ministrando a palavra há poucos momentos, né? E ele falou da aliança, né? E nós temos uma aliança, né? Com Cristo, né? Com Deus. Essa aliança é nós caminhar junto, essa aliança é obedecer, essa aliança é viver a palavra dele, né? Então ele na ceia também fala da aliança. Eu gostaria que todos que vai cear, aqueles que puderem ficar de pé, né? Amém? Meu Deus, nessa noite, Pai, apresentamos aqui teu pão, Senhor. Oh Deus, que nós vamos cear, Senhor, é o vinho, Senhor, que simboliza o teu sangue, Senhor, nessa noite. E
não só o dia de hoje, mas que todos os dias nós tenhamos em memória que nós ceamos e que todos os dias nós vamos estar comemorando essa ceia, na busca, na leitura da Tua Palavra e tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, né? Algo grande que Ele entregou para a vida, pelas nossas e a vida daqueles que até mesmo que não queria saber dele. Ele pagou alto preço. Que tudo que Jesus fez por nós, que nunca, independente de idade, vai entrar no mar do esquecimento. Pode ir, pastor. Pegar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, aqui é o teu pão, Senhor. Aqui é o teu corpo. E nessa noite, nós que estamos unidos em teu nome, Senhor, todos nós podemos comer, ser amados em nome de Jesus. Está o vinho, simboliza o teu sangue. E toma o cálice nessa noite, em nome de Jesus, até que ele venha. Amém? Glória a Deus, Pai. Glória a ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, Pai, te servindo, te louvando, te adorando, te exaltando, te agradecendo. Obrigado pela sua presença maravilhosa que nós temos. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Gratos porque o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor é um Deus que vê e nos observa e que faz tudo para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Oh, Pai, como é maravilhoso estar diante da tua face, diante da tua presença.
Como é maravilhoso ver o seu cuidado. Desde já esse agradecimento, eu quero agradecer pela vida ali, Senhor, da Karen, do Beto, da Milena. Quero colocar, já apresentar também mais uma vez a vida do Miguel nas suas mãos. Já obrigado, Senhor, obrigado por essa cirurgia. Obrigado por estes médicos, por esses enfermeiros, anestesistas. Obrigado por todos estes auxiliares e por todos estes que vão passar. E muito obrigado pela sua presença já neste lugar. A sua presença ali, Pai, neste hospital, neste lugar onde eles estão, é primordial. E é por isso que somos gratos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, porque em tudo, o seu nome está sendo glorificado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus. Deixa eu fazer algo aqui. Na hora que a gente estava ali orando, na hora que nós estávamos aqui na ceia, o Espírito Santo de Deus falou algo aqui comigo. Eu gostaria muito que você que pode, você que não pode, eleve o seu pensamento ao Senhor. E eu creio que Deus ele age conforme aquilo que nós estamos fazendo. Eu não sei o que tem te afligido até hoje, ou quais as condições de você muitas vezes não aceitar tudo aquilo que Deus ele tem colocado nas suas mãos. Muitas vezes, dentro de nós queremos dar a certeza de algo que até internamente a gente não acredita, né? A gente fala assim, como assim, né? Que a gente fala, afirma que crê, mas na verdade você puxa lá no fundo mesmo, você vê, eu creio não crendo, né? Ou eu faço muitas vezes não confiando, eu só faço. E eu não sei o que você está vivendo assim detalhado, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus falou algo ali na hora que nós estávamos aqui ceando, e ele falou assim: você consegue entregar tudo a ponto de você não carregar mais isso? Você fala, como assim Porque isso que muitas vezes eu me coloco no meio, tá? Nós, né? Não só nós. Se ele falou, somos nós. Não é um ou outro, somos nós. Se ele falou, é que nós estamos limitando ainda a ele algumas coisas dentro de nós. Sabe por quê? Por causa daquilo que aconteceu lá atrás. É bem a história do povo que saiu do Egito. Eles viviam diante de uma condição e eram limitados por causa dessa condição que eles foram ensinados. Mas Deus está falando, vocês não são aquilo que as pessoas disseram para vocês. Vocês são aquilo que eu digo que vocês são. Como assim? Uma palavra de um pai, uma palavra de uma mãe, de um tio, de um avô, amigos, pessoas em volta, uma condição que foi colocada sobre a sua vida, ou algo que você viveu que foi traumático. Muitas vezes isso nós nos colocamos como se fosse até mesmo uma resistência, ou levantamos até um muro para que ninguém entre ou ultrapasse. E na verdade, o que o Senhor está querendo de nós libere o acesso. É bem assim, deixa eu entrar, deixa eu fazer, é só isso que falta. Eu não sei como vai ser com você, e até mesmo em relação às crianças. Muitas vezes quando crianças nos colocaram em certas condições, né? Deixa eu falar, Marta, volta para cá, Marta. Aleluia, senta, Marta.
tem que ser para nós, não é? Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas e acabamos esquecendo esse tempo, mãe, de entregar tudo. De literalmente, entenda, não é esquecer, tá? É que aquilo não vai mais fazer nenhum efeito sobre a sua vida. Você vai lembrar, mas não vai ter dor, não vai ter peso e não vai ter mais limitação. Amém? Então, em nome de Jesus, você que pode, coloca a mão no seu coração e deixe com que o Espírito Santo de Deus, ele fale contigo. Agora, não sei aonde ou qual vai ser a profundidade disso com você. Cada um vai ter uma profundidade, cada um vai ter um nível de entrega agora. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem fala conosco, é o Senhor que nos move. E agora, Pai, eu quero te pedir algo. Que lá do mais profundo daquilo que muitas vezes nós escondemos ou limitamos, que na verdade nenhuma pessoa sabe, a não ser o Senhor, que nós não contamos para cônjuge, não contamos para amigos, não contamos para líderes espirituais, para nenhuma pessoa, só o Senhor sabe. E diante disso, muitas vezes nós não conseguimos discernir o porquê determinadas coisas acontecem e outras não acontecem. Então nessa hora, eu quero te pedir perdão por muitas vezes guardar, limitar ou deixar com que esta palavra ou esta rejeição ou esta situação ou esta condição me limitasse em lançar totalmente a Ti e viver tudo que o Senhor tem. Muitas vezes minhas emoções até ficaram retraídas, porque aquilo simplesmente me travou, não me deu mais a emoção necessária, ou até mesmo não me deu o sentimento necessário, porque aquilo ali foi arrancado da minha vida por causa deste trauma ou desta condição que me colocaram. Então, Pai, eu peço a Ti, nesta hora, restaura todo o meu ser conforme o Senhor me gerou e conforme o Senhor me criou. Que palavras, situações, circunstâncias ou todo e quaisquer condições não sejam mais limites para eu poder viver aquilo que o Senhor preparou. Sou grato a Ti, Senhor. Receba a sua cura, receba a sua libertação, receba, Pai, a liberação de todas as minhas emoções e sentimentos, e que todas estas áreas que foram afetadas agora cheguem, Senhor, a maturidade que eu estou agora, em nome de Jesus. Que nada mais atrapalhe, mas me coloque à disposição, para que se há ainda, Senhor, alguma coisa que no decorrer, Pai, dos dias, o Senhor me mostre, me revele, e assim eu continue a viver e mergulhar cada vez mais profundo em Ti, Senhor. Graças Te dou, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E vocês podem até perguntar, por que você fez a oração em primeira pessoa? Exatamente por causa disso. Para você entender que é com você. Não é com o outro, não é com ninguém, é com você. Como foi comigo. Entendeu? É particular. Entendeu? Não é, não. É contigo, é você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu... Todos... Alguém tem algum testemunho para contar? Ou quer contar hoje? Hã? Marta. Aleluia. Aleluia. Então, deixa eu contar. Parece algo pequeno, mas testemunho tem que ser contado, né?
Então, desde quando nós nos mudamos, nós sempre oramos a Deus e falamos: Senhor, dá-nos uns dias para a gente poder conseguir descansar, né? Então, nesses dias, aí nós olhávamos, né? Era interessante que era assim: a gente olhava tudo que tinha e falava assim: Senhor, não vai ser dessa vez, né? Vamos jogar um pouquinho mais para frente. Daí olhava: não vai ser dessa vez. E na semana, quando nós conversamos, né, falamos algo, mas é tremendo porque assim, eu digo que é o cuidado de Deus quando você cuida das coisas que Ele te ordena cuidar. E aí na semana que nós estávamos conversando, aí Deus chegou e falou assim: então tá, então vocês vão lá descansar, né? Nós não quase descansamos, né? Nós quase apagamos lá no lugar, mas foi bênção. Mas aí que tá, o nosso, até então, não era o problema de ir, era o problema de como pagar, né? E daí Deus chegou e falou assim, exatamente, mandou a quantia exata do que a gente ia precisar nas passagens. Eu falei: aleluia, Deus é bom, né? Exatamente a quantia exata, irmãos. Você vai falar: como assim? Não, foi exato, foi exatamente. Você vai falar: tudo? Foi exatamente a quantia. E você fala assim: como assim? Ia passar, se o preço fosse o mesmo de São Paulo, ia passar. Mas como o de São Paulo é um e de lá do interior para cá é outro, deu certo. Eu falo assim: aleluia, Deus é bom demais. E é isso que eu falo, irmãos, confie. Como Josafá semana passada falou, sejam fiéis a Deus. Sejam fiéis. Muitas vezes vocês observam, veem, né? A gente não fala dízimo e oferta no culto, por quê? Porque esse é o entendimento nosso. Nós sabemos que o dizimar é algo dele, o ofertar é a abundância que ele tem para nós. Então, não tem por que a gente ficar falando. Lógico, vai chegar um tempo que assim, em determinados momentos nós vamos falar, mas a nossa intenção é o quê? É exatamente falar na hora dos estudos, né? Tirar o culto, uma parte do culto para poder falar. Lógico, vai ter momento que Deus vai usar alguém para poder falar, isso não tem como, mas ter o entendimento de que quanto mais nós plantamos ou semeamos, mais Deus dá a abundância dele em nós. Quanto mais nós ofertamos, mais Deus continua fazendo em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Quero agradecer por cada... Olha, glória a Deus, hoje eu gostei das crianças, hein? Glória a Deus, nem saíram direito do lugar. Glória a Deus. Só um ou outro, né? Mas, aleluia, está sendo corrigido o curso, mas foi bênção. Por quê? Uma coisa que a gente tem que começar a entender, na hora da palavra, não é para ficar se movimentando. Porque senão, se você perder a palavra, você vai fazer o irmão seu perder a palavra também. E é isso que a gente tem que ter o discernimento. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, graças te damos. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Somos gratos a ti, Senhor. Despede-nos debaixo da tua paz, do teu amor e da tua proteção. E que as suas condições sejam as nossas. E o seu querer seja o nosso querer. E a sua vida seja a nossa vida. Para nós continuarmos a fazer tudo que o Senhor planejou, preparou e está já nos direcionando a fazer. Somos gratos a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Coloca-nos os batedores para guardar o nosso retorno para os nossos lares. Desperta-nos, Pai, muitas vezes do dia que foi cansativo ou exaustivo, Senhor, mas dá-nos a condição de despertarmos para uma profundidade maior em Ti e fazer com que o Seu querer seja manifesto. Somos gratos, Pai. Consagramos também, Senhor, toda esta mesa que nós vamos agora sentar e tudo aquilo que nós vamos, Pai, comer e beber, consagrado está, tira todo o mal, Pai, e que tudo aquilo seja para o louvor da Sua glória. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus
estejam com todos, de agora para todo sempre, todos digam amém. Uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus.